Muito bem-vindos, Uruchim Abaim. Tópico maravilhoso, Bezrat Hashem. Com a ajuda de Hashem sempre vamos falar hoje, se Deus quiser. É o seguinte, pessoal. O mundo, na verdade, ele é uma orquestra, uma sinfonia muito bem programada. Ou seja, a palavra acaso não faz parte do mundo de Akadosh Baruch Hu. Isso faz uma grande diferença para a introdução do nosso tópico de hoje. É o seguinte, pessoal. Sabe quando a gente vai preparar uma festa maravilhosa, talvez alguns de vocês já tenham passado por isso, se não que passem em breve, se Deus quiser. A gente passa por alguns detalhes muito legais. Na verdade, tudo tem que ser organizado, né? Para que a festa aconteça de forma maravilhosa. E aqui no caso a gente está falando do boss, do Big Boss, no caso Hashem, nas devidas proporções. E Hashem criou, no começo da criação do mundo, queridos, cada coisa tinha um momento da criação para acontecer. Por exemplo, a gente sabe que no primeiro dia Hashem criou algumas coisas, no segundo outros, terceiro, até que no sétimo dia da criação, a Kadosh Baruch Hu completou na sua totalidade a criação do mundo. Então, na verdade, a gente for imaginar uma festa, tem flores, tem fotos, tem catering, tem o valet parking, tem o brinde, algumas têm até open bar, e de repente chega os finalmentes. E a gente imagina quando a gente vai de visita num casamento, a gente não aprecia ele até que nós próprios façamos o casamento para os nossos filhos. A gente vê quanto que foi investido naquele casamento. Na criação de Hashem, a gente não pode criar mundos na prática, de criar um novo mundo, um novo universo. Mas, meus queridos, a gente pode imaginar um pouquinho um casamento. Flores, fotos, catering, comida, valet parking, brinde, muitos detalhes. E de repente, o mais importante ainda não chegou. Sério? Claro que não. É o noivo e a noiva. Esse é o mais importante. No caso, no começo da criação do mundo, Adam e Havá, o primeiro homem e a primeira mulher. E essa festa, queridos, tinha que durar para a eternidade. Sério? Sim. Normalmente uma festa de casamento pode durar 5, 6, 7 horas, sei lá. Muito investimento econômico, emocional para esse grande momento maravilhoso, mas a duração é relativamente curta. Na criação do mundo de Hashem, essa criação deveria demorar para a eternidade. Adam Arishon e Havá, nós, deveríamos estar no Gan, ou no Gan Eden, tanto faz, até hoje. Só que a gente sabe que, recalculando, tiveram algumas mudanças de programação aí, porque os planos mudaram. Todo mundo sabe a razão que aquela festa majestica terminou, foi porque aquele plano de Hashem durou poucas horas, literalmente, foram poucas horas do dia de sexta-feira, e Adam Arishon foi expulso da festa. O próprio noivo, talvez a primeira vez na história do mundo, o próprio noivo foi expulso da festa de casamento dele. Adam e Havá foram expulsos da festa de casamento que Hashem preparou para eles. E aí Hashem falou, olha, vocês vão ter que procurar um lugar mais simples, que é o nosso mundo maravilhoso, mas quando comparado com o Gan, quando aquele jardim que Hashem criou, esse mundo é muito simples quando comparado com aquele mundo maravilhoso que Hashem tinha programado para a gente. E Hashem, na verdade, Adam, Arishon e Havá recebem um cartão vermelho e são expulsos do Gan, ou que a gente chama hoje em dia de Gan Eden, tanto faz. Agora a pergunta é por quê? Todo mundo sabe, é porque eles comeram daquele fruto que, by the way, é sempre bom repetir, era tudo menos a maçã do amor, tá bom? Eles comeram fruto, o Talmud pergunta qual fruto que era, mas ninguém fala que era maçã. E aí voltando, obra de Hollywood, e de repente, voltando, meus queridos, ele comeu aquele fruto proibido. Agora a pergunta é o seguinte, queridos, como é possível que Adam Arishon comeu o fruto? Não é o que a gente imagina, ele passou na frente da doceria, viu um chocolate, chamando a atenção, foi lá e comeu. Por que não pode ser isso? Porque diminuir Adam Arishon para como se fosse, me permita, um pequeno pet, seria muito pequenino. E seria, na verdade, Lashon Hara de Adam Arishon. Porque a gente sabe, meus queridos, que Adam Arishon, ele tinha no RG dele paternidade e maternidade um só. Deus. Adam Arishon era um Navi, era um profeta. Adam Arishon, na verdade, não era um Navi, foi o maior dos profetas que já houve na história do mundo, porque ele foi criação
direta de Akadosh Baruch Hu. Então, como pode ser que Adam Rishon comeu daquela fruta? Essa pergunta, e o que isso tem a ver com hoje em dia? Porque Hashem conta isso pra gente. Fora o fato que a gente vive nas consequências do mundo pós-pecado de Adam Rishon e Havá, concordo, mas o que isso conversa com a gente no século XXI? Porque lembrem, se tem a ver com a gente no século XXI, Hashem conta pra gente. Se não tem a ver, Hashem fala, não tem razão para contar, porque a Torá foi dada antigamente, mas ela é viva hoje pra gente. O Rambam Maimonides, no seu livro Moreh Nevuchim, Guia dos Perplexos, 2:30, fala pra gente algo espetacular. O Maharal também pontua um pouquinho isso, dizem o seguinte, que algo muito curioso aconteceu para que Adam e Havá chegassem a pecar e todas essas mudanças no mundo acontecessem. Nahash, aquela cobra, que era um ser mais astuto que havia, a gente sabe que a cobra naquele momento não era como ela é hoje, era um ser muito mais astuto, era um vice-ser humano. Óbvio que não era um ser humano, mas era algum tipo de, só para a gente frasear, um vice-ser humano, o animal mais astuto que havia na época. Ele chegou junto de Adam e Havá e fez um trabalho maravilhoso, o trabalho dele, o Nahash, que é o mesmo Yetzer Hara, o instinto negativo, que era o que aquela cobra representava. Ela começou a apresentar aquela fruta para Havá de uma forma show, de uma forma magnífica, de uma forma power. O que gerou essa forma de apresentar aquela fruta, meus queridos, gerou uma dúvida agora na cabeça de Havá. Ou seja, o Moreh Nevuchim conta pra gente que ela fez todo um marketing em volta da fruta. Os Forno, na Haggadah de Pesach, também conta pra gente que Havá foi incitada pelo Nahash é aquela cobra mais uma vez, criando uma dúvida. Na verdade, as duas coisas são uma só, porque quando a gente incita alguém e faz todo um marketing em volta de um produto, isso faz com que a pessoa fique um pouco titubeando se o que Hashem falou deve ser feito ou o contrário. Então, a dúvida e essa maquiagem toda na verá foi o que fez Havá pecar. Eu explico. É o seguinte. O que isso interessa para a gente no século XXI e como explicar isso um pouquinho melhor? Nahash chega falando para Havá o seguinte, a primeira mulher o seguinte, olha como essa fruta é maravilhosa, cheira ela, veja a sabedoria que se você comer a fruta vai te trazer. Não é à toa que Hashem te falou não come da fruta, é óbvio que ele vai te falar para não comer da fruta, porque se você comer a fruta você vai ser um Deus. Olha para a fruta, imagina o gosto que ela tem. Consegue ver comigo? O cheiro dela já diz tudo. Se você comer essa fruta, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Uma expressão só, porque naquela época só tinha ela mesmo, mas ia dar Marishon, mas você vai ser a Mulher Maravilha. Sua vida não será mais a mesma. De fato, ela acertou, né? E aí, pessoal, dito e feito. Ela falou, é nóis. Eu não vou perder essa. Havá pegou a fruta com toda a convicção do mundo e comeu. Depois que ela comeu, imediatamente o mundo mudou. Hashem chega para Adam Rishon e fala, como você e Havá comeram da fruta? Um minuto. E aí, Hashem fala para Adam Rishon, algumas consequências essa fruta vai ter. E elas vão ser irreversíveis. Como daqui para frente, vocês vão ter que trabalhar. Antes, de fato, meus queridos, dinheiro nascia na árvore. Trabalhar, isso, financeiramente. Mais algumas coisas. Você, Havá, quando teve o seu primeiro filho, Cain e Hevel, foi no mesmo dia. Ficou grávida, engravidou, teve o filho no mesmo dia. E hoje a gente está acostumado que precisa ir no médico, e são 9 meses, e exames, e tem aquele desconforto no meio do parto, e às vezes mal-estar. Tudo isso diz a Torá, literalmente para a gente, na Parashá de Bereshit, consequência do pecado de Adam e Havá. Dificuldade em educar os filhos, consequência do pecado de Adam e Havá. Tudo isso está escrito na Torá, logo depois do pecado de comer a fruta. E esses valores confusos no mundo, que são muito diferentes do que a Torá gostaria que fosse, também tudo começou lá. Essa escuridão no mundo de qual é a verdade, começou pós-pecado de Adam Rishon.
Antes o certo era certo e o errado era errado. Alguém pode fazer algo errado? Claro que podia, fato é que Adão e Havá fizeram, mas era muito claro como o branco e o preto. Hoje a gente já tem o cinzento, hoje cada um tem seu ponto de vista, hoje na verdade a gente nem sabe mais qual ponto de vista é o ponto de vista que, ups, me confundi já inteiro, porque é difícil saber qual é o ponto de vista correto sobre muitas coisas. Mesmo no meio do mundo de Torá, a gente fica às vezes até um pouquinho confuso. Essa confusão toda, meus queridos, óbvio que a gente tem que sempre se espelhar nos nossos grandes Rabanim, mas ainda assim a gente tem um certo trabalho difícil de ir descobrir o Emet, a verdade. Esse ponto, essa confusão, tudo isso veio de uma técnica do Nahash, diz o Rambam no seu livro no Moreh Nevuchim. Qual que foi a técnica usada? Aqui vem a palavra. Diz o Rambam, Dimayon. Traduzindo, óbvio, imaginação. O Nahash, o Yetzer Hara, a cobra, fez e continua fazendo com a gente, pessoal, algo incrível. Algo que pode ser usado de forma maravilhosa e o contrário. No caso lá foi de forma errada. O que foi o conceito chamado marketing, propaganda e marketing. Imaginação, a vitrine. Nahash, tenta imaginar como você vai ser depois de comer a fruta. Tenta imaginar pelo cheiro da fruta, olha a coloração da fruta. Nahash, você come essa fruta, se você é da Arishon comer essa fruta, vocês vão ser as pessoas mais felizes do mundo. Dito e feito, pessoal, a emoção dominou a razão, a imaginação gerou aquela emoção, falsa no caso, que dominou, meus queridos, a razão. E essa nova realidade que Havá obteve fez ela querer comer a fruta. Fez ela dar a fruta da Arishon, sabendo que possivelmente, meus queridos, e de fato foi, a consequência seria eterna e irreversível até os dias que Mashiach, Bezat Hashem, chegará. Tudo isso começou onde é incrível, pessoal, porque de fato a fruta estava lá. Mas quem fez todo esse glamour em volta da fruta, o conceito diz o Rambam, meus queridos, chamado Dimayon, imaginação, causado pelo Nahash. Ou seja, a artimanha que o Nahash fez foi o mundo da publicidade, foi o mundo do marketing, foi o mundo da fantasia, foi o mundo de Disney. No caso, aqui usado de forma errônea. Eles até contam como que esse mundo da propaganda é tão divertido, eles contam até, pessoal, que tinha um senhor que ele queria vender a casa dele, mas ele não conseguia. Até que um amigo dele falou, olha, do jeito que você está querendo vender a casa, Habibi, não vai rolar. Por que você não faz uma propaganda direito da sua casa? Ele falou, mas como? Ele falou, pega uma pessoa, paga para ela, deixa ele filmar a casa, tirar fotos, colocar isso num lugar, no jornal, na mídia social, e aí acho que você vai conseguir vender. Dito e feito, ele contratou uma empresa que faz isso, filmou, fotografou, fez tudo direitinho. De repente ele próprio vê a propaganda da casa dele. E ele começa a chorar. E o amigo dele fala, mas proprietário, por que você está chorando, proprietário? Minha casa é tão bonita, mas é tão maravilhosa que eu mudei de ideia. Agora eu não quero mais vender ela. Quando a gente maqueia, pessoal, a coisa de forma bonita, ela vira outra coisa às vezes. Eles falam até no mundo aí na rua, me permitam, eles falam que não existe o conceito de uma mulher não bonita, ou, me permitam, uma mulher feia. Existe uma mulher não bem cuidada, porque toda mulher cuidada, ela acaba se transformando em bonita, e é verdade. O que a Torá está falando para a gente é que o marketing, essa propaganda, às vezes de forma de ilusão, domina o cérebro da pessoa e faz algo que não é se transformar em algo que acaba sendo. A imaginação tem um papel fundamental nas nossas vidas. Propaganda, marketing, são bilhões de dólares por ano, meus queridos, de investimento. Tem que ser que funciona e o retorno é muito maior do que o investimento, senão empresas não estariam até hoje investindo nisso, e todo mundo investe nisso. A vitrine de uma loja faz uma mega diferença. Óbvio que faz. A pessoa entra na loja ou não, dependendo do chamariz da vitrine. Ah, mas é para comprar uma meia.
é para comprar uma bermuda, tá certo? Mas quando está na vitrine, quando está com aquela coloração, com aquele manequim, com aquela decoração toda, a bermuda já não é uma mesma bermuda. Às vezes uma etiquetinha na bermuda faz a bermuda custar 10, 50, 100 vezes mais caro do que uma bermuda sem aquela etiqueta. É porque quando a gente compra aquilo, fala, olha, se você vestir essa bermuda, vai ser outra pessoa. Você nunca mais vai ser o mesmo. Até que a pessoa vai lá, compra, veste a bermuda e ele vê que ele continua exatamente o mesmo. Mas é o que o mundo do marketing projeta muitas vezes. E óbvio que cada um tem seu trabalho. Mas quando ele é equívoco, ele é uma ilusão total, como no caso de Adão e Havá, pessoal, aqui foi onde as coisas pegaram. Foi essa artimanha que a Nahash usou para mudar o mundo para sempre. E Havá, que foi a criação direta de Hashem, Adão e Havá, os dois maiores profetas, entre aspas, ou de alguma forma respeitosa, caíram nessa cilada. Sabe quando a gente vê um cantor famoso, um jogador de futebol famoso segurando um celular? Ou vestindo uma roupa, fora que ele ganhou a roupa e o celular de graça, mas isso não é nada, ele foi pago um valor exorbitante para ficar com aquilo na mão, aparecendo em público, ou vestindo aquilo. A gente sabe, pessoal, que... Qual é a lógica? Um minuto. Eles pagaram, tal companhia de celular ou de roupa pagou milhões mesmo, no plural, para que esse cantor famoso, para que esse jogador famoso usasse tal roupa, ou tal celular, ou tal objeto. Mas um minuto. Se eu vestir aquela roupa, eu vou agora jogar bola tão bem quanto ele? Claro que não, todo mundo sabe disso. Então por que eles pagam? E como funciona? E sim funciona. Na verdade, no mundo da psicologia, eles explicam algo curiosíssimo, que a gente acaba, deep down, achando que a gente vai ser influenciado sim, porque se aquele cara que joga bola bem, se aquele senhor, aquela senhora que cantam bem, se ele usa, deve ser que é bom, porque ele é muito bom, ele é famoso, deve ser que ele é bom, né? E se ele usa, é bom. E se eu quiser ficar melhor ainda, eu vou acabar usando aquilo. Então, numa forma de subconsciente, pessoal, nem como nosso cérebro é magnífico, a gente acaba pagando mais porque fulano ou fulana projetaram aquela imagem pra gente. A gente tem, na verdade, admiração por talvez um atleta ou por um cantor, e a gente acaba ficando também um pouco mais próximo dele com isso. O cérebro é tão incrível, pessoal, que uma etiqueta X faz com que a gente pague muito, muito mais, porque nos relaciona ao cantor, nos relaciona ao jogador de futebol. Se eu comprar aquela meia, aquela chuteira, certeza que eu vou jogar. Mas peraí, Habib, você não sabe que se você comprando aquela chuteira, você vai continuar chutando para fora igual que você chutava antes. Não, mas é outra coisa, eu vou ser igual o jogador. Assim fica no subconsciente de cada um de nós. A gente acaba vivendo, pessoal, essa nova realidade, ou algo, uma fantasia nas nossas cabeças. E é incrível, olha que interessante, se a gente for olhar no mundo, pesquisas feitas, 90% das decisões de compras são feitas de forma não consciente. Não é consciente. Isso explica, na verdade, talvez, quantas caixas a gente recebe de compra aí de sites, de aplicativos por dia nas nossas casas, né? Mas da onde veio tudo isso? Sei lá, eu vi alguém usando sem querer, percebi e tal, cliquei, achei que acabei comprando aqui, comprou lá, e de repente a gente vê 10 caixas por semana em casa, ou sei lá, por dia, ou por hora, não sei. Mas por que isso, pessoal? Que de forma inconsciente a gente acaba sendo pego por tantas propagandas, tantas visualizações, tantos swipes que a gente dá no nosso celular, pronto, nova linguagem, que o que acontece com a gente, queridos? A gente acaba vivendo isso e, puf, clicando e comprando. Olha que interessante, pesquisas apontam isso, que quando alguém escreve últimas unidades, isso faz a chance de vender o produto
dobra a chance, 200% mais. Ou seja, quando a gente escreve na propaganda últimas unidades, dobra as chances de compra do produto. Isso é incrível. Fizeram, me permitam só mais uma, fizeram, quando colocaram alguns fãs, usando alguma marca de produto, de algum objeto, isso faz um impacto tão grande no cérebro dos compradores que são fãs daquela pessoa. Isso foi visto numa ressonância magnética, muitas vezes em pesquisas, que tal parte do cérebro afetada, isso gera com que a pessoa compra, porque na verdade, já que ele é meu fã, eu olho ele usando aquele objeto, ou ela usando aquele objeto, isso gera um impacto no cérebro, pessoal, que dá para ver numa ressonância magnética, isso faz com que a pessoa clique o botão para comprar. É algo incrível. Isso é fácil de entender, quando a gente vai num restaurante chique. A comida muitas vezes é a mesma, é o mesmo hambúrguer. Muitas vezes do que o barzinho da esquina. Só que o ambiente, a música, aquela florzinha que vem no prato que ninguém come, aquela comidinha que fica do lado, aquela decoraçãozinha, aquele símbolo lá do maître, do chefe da cozinha, fica lá e aquilo faz a gente pagar algumas vezes mais pela comida. É normal. O glamour que vem em volta da comida faz a comida ficar mais gostosa. Muitas vezes é incrível, quanto mais chique é o restaurante, como a gente sabe que o restaurante é chique? Quanto menos comida vem no prato, mais chique é o restaurante. Restaurante normal do povão, aquele prato feito PF, vem um pratão cheio assim, né? O restaurante mais chique, vem um pinguinho de comida assim, metade da decoração que não pode nem comer senão fica feio. Então, mas é isso que faz a pessoa ir atrás, é isso que faz a pessoa sentir melhor, é isso que faz a pessoa pagar mais por isso. E o que nos resta de tudo isso, pessoal? O que nos resta de tudo isso, porque Hashem contou isso para a gente referente ao Het do Adam e Havá. É primeiro a gente estar consciente e viver cada vez dentro do possível mais perto da realidade e não no mundo de Orlando, no mundo da imaginação, no mundo de Disney. A Gemara no Tratado de Avodah Zarah conta para a gente na página 22b o seguinte: Besha'ah sheba Nachash al Havá, quando o Nachash, quando a cobra, que é, mais uma vez, a representante do Yetzer Hara nesse mundo, veio dialogar com Havá, Etil ba Zuhamá, ela colocou um veneno nela. Zuhamá é um veneno mesmo, igual uma cobra tem um veneno, ela colocou um veneno. De acordo com o Rambam, qual foi o veneno? Dimaion, a imaginação que ela criou nela, que gerou com que Adam e Havá, que eram filhos diretos de Hashem, conseguissem ir contra Hashem e comer a fruta proibida. Agora, como que a gente consegue, pessoal, separar o joio do trigo? Como que a gente consegue separar, no caso, a imaginação da realidade? É difícil, que o mundo inteiro hoje é marketing. A mesma Gemara conta pra gente. Israel Sheamdu al Har Sinai, posteriormente, milênios de anos depois, quando nós, povo Yehudi, muito depois da saída do Egito, a gente foi parar no Har Sinai para receber a outorga da Torá, para receber a Torá. A Torá fala para a gente que a gente chegou num nível, Israel Sheamdu al Har Sinai, Paskazu Hamatan, Hashem cortou, tirou aquele veneno de Havá. Ou seja, quando a gente chegou no Har Sinai para receber a Torá, a gente estava no mesmo nível de Adam Arishon antes do pecado do fruto proibido. Mas como se fala em português, a alegria de pobre dura pouco. Logo em seguida a gente fez o pecado do Het HaEgel e a gente acabou voltando para o que a gente era antes. Rav Wolbe, no seu livro A Leishura, entre parênteses, fala que não é exatamente igual, mas de alguma forma a gente acabou voltando também a viver nesse imagination world, no mundo da imaginação. No mundo que se eu usar tal roupa, que se eu dirigir tal carro, se eu reformar minha casa de novo, isso vai me fazer ser igual a tal pessoa. A Torá nunca foi contra, diga-se que de passagem ou sem passagem, que a pessoa não pode se vestir bem ou que não pode ter um carro, mas o que muitas vezes gera com que a gente compre o carro, vista a roupa, compre a roupa, se comporte de uma forma ou outra, é porque projetaram uma imagem para a gente. Isso tudo é bluff, isso tudo é blefe, pessoal.
a gente volta para perto do que Adam Arishon é hoje em dia, o que Adam Arishon era depois do pecado. Ou seja, o nosso job para chegar mais perto do Emet, da verdade, mais longe do mundo da imaginação total, é através do estudo da Torá. Mas de onde a gente sabe isso? Porque a Torá fala para a gente, a Gemara falou para a gente, quando a gente chegou no Har Sinai, só o fato de estar pronto para receber a Torá, com a devoção de querer saber qual que é a Torá, o que Hashem tem nos ensinar, que é o único Emet, imutável do mundo, a única verdade que nunca mudou e nunca mais vai mudar, a pessoa é incrível. O livro de física muda, o livro de matemática muda, a única coisa no mundo que nunca mudou e nunca vai mudar é a Torá Kedoshá, porque verdade, se ela é 100% verdadeira, meus queridos, não tem como mudar. O Gemara falou para a gente, quando a gente chegou no Har Sinai, interrompeu-se o veneno de Havá. Por quê? Porque o Har Sinai simboliza o quê? Nada mais, nada menos do que o estudo da Torá. Quanto mais perto, queridos, a gente fica da Torá, mais perto do Emet, da verdade, a gente vive. A gente vê, meus queridos, quanto é gostoso ficar perto de um Talmid Chacham, de um Gadol Hador, de um gigante da nossa geração. A gente vê que aquele homem não está nem aí por um steak ou por uma casa mais decorada ou menos. A gente não está nesse nível, a gente não pode viver igual a ele, é importante a gente saber disso. Mas a gente tem que ver às vezes pessoas que são grandes, pessoas que são gigantes no mundo da Torá, e quanto sólido eles são, quanto satisfeitos eles são, porque eles são 100% o produto. A vitrine para eles já não diz mais nada. É algo magnífico isso. Para a gente, mais uma vez, seria proibido fazer isso, porque a gente está longe desse nível. Mas a gente tem que cada vez dar uma descascadinha a mais e tentar chegar cada dia, pessoal, um pouquinho mais perto do Emet, do que Hashem, da verdade que Hashem quer da gente. E olhem que incrível, meus queridos, acompanhem comigo. A gente saiu do Egito. Quando o povo estava no Egito, escravo, no começo, o povo estava ainda como escravo. Moshe Rabbeinu aparece pela primeira vez no Egito. Capítulo 4, Passuco 31. Qual foi a reação do povo? Está escrito na Torá. Vaya'amen ha'am. O povo acreditou em Moshe Rabbeinu. Um ano depois, agora o povo está pronto para sair. 10 Makó, 10 pragas. Cada praga era um milagre que ela acontecia com o egípcio, não acontecia com o Yehudi. Depois de 6 meses, o povo já estava livre no Egito. Ficaram mais 6 meses livres, não como escravos livres. No Egito não podiam sair, depois de 6 meses conseguiram sair. Foi um total de 10 meses, um ano de pragas, um milagre atrás do outro. Dam, Tzfardea, Kini, Marov. E é incrível, em Parashat Beshalach, o povo sai do Egito. O povo tem mais dezenas, a Torá diz pra gente, de milagres, quando atravessaram o mar. Então já foram aqui talvez 100 milagres, entre as Makot, os 10 pragas, entre a travessia do mar, e o povo disse, quando ainda eram escravos para Moshe Rabbeinu, Vaya'amen ha'am, o povo acreditou. Agora, um ano depois, o que o povo diz? Vaya'aminu b'Hashem u'Moshe avdo. Eles acreditaram em Hashem e em Moshe. Alô? Isso, Habib, você já acreditou um ano atrás? Acreditar em Hashem? Acreditar em Moshe? O povo já falou, quando Moshe Rabbeinu apareceu pela primeira vez, quando eles ainda eram escravos, Vaya'amen ha'am. O que quer dizer aqui, Vaya'amen ha'am, que o povo acreditou? Óbvio que eles acreditaram, eles já acreditaram antes. Agora, depois de um ano de milagres, é só isso que eles têm a dizer? Eles acreditaram? Já acreditavam antes. O Alter de Novardok, no seu livro Madrigat Adam, conta uma história que aconteceu na Varsóvia, que tem tudo a ver com o nosso shiur, para responder essa pergunta. Ele conta que havia um senhor que falsificava cédulas. E um dia ele se encontra com um tal, vamos chamar de Reuven, e fala para ele, olha, vamos fazer um negócio. Você me dá 30 mil, vamos falar dólares, não era moeda da época, mas vamos ajustar para hoje em dia. Você me dá 30 mil dólares verdadeiros, e eu te dou 100 mil dólares falsos. Aí o Reuven falou para ele, mas porque eu seria tonto de dar 30 mil verdadeiros para receber 100 mil falsos? Ele falou, olha, porque ninguém vai te pegar. Minhas cédulas falsas são tão boas que ninguém nunca vai conseguir te pegar.
Aí ele falou, posso testar? Ele falou, claro. Pegou lá $500, levou para o banco, pediu para trocar por notas menores. O caixa mexeu na nota, colocou naquela maquininha que checava a nota verdadeira, trocou por notas diferentes. Ele sai do banco, vai se encontrar com aquele senhor que falsificava moedas, fala, olha, puxa vida, trabalho fácil, é ganhar $70 mil em 1 minuto. Aí pegou as economias dele, todas que ele tinha, juntou $30 mil para trocar com aquele senhor, e aí ele ficou com uma pulga atrás do orelha e falou, peraí, deixa eu testar mais uma vez. Chegou para aquele senhor lá, pegou aquela mochilinha, ia dar para ele os 100 mil e ele os 30 mil, falou para ele, 1 minutinho, posso pegar e testar mais uma vez? Falou, pode, pega qual é a nota que você quiser. Ele abriu a maletinha, pegou mais $500, levou no banco, trocou, e o caixa falou, olhou, verificou, trocou as moedas, trocou as cédulas e, dito e feito. Aquele indivíduo, o Reuven, falou, uau, claro que eu quero. Ele deu $30 mil verdadeiro, recebeu aqueles $100 mil daquele senhor. Saiu muito, muito, muito feliz. Ele estava andando com aquela maletona lá, com todo esse dinheiro para ir para casa, para ir depositar no banco, e no caminho, 2 policiais param ele. E falam para ele, olha, o que você tem nessa maleta aí? Aí ele fala, não, nada não. Ele falou, abre. Abriram e viram $100 mil. Eles olham para ele e falam, olha, mexem naquela moeda, naquelas cédulas, falam, isso aqui é falso, você vai ser preso. E aí ele fala, mas 1 minuto. Ele falou, como assim 1 minuto? Isso aqui é falso, você vai ser preso. Os policiais, aqueles 2 abaixam para olhar a mochila, aquela maleta, ver quanto dinheiro tinha lá dentro. Naquele minuto ele começa a fugir. Desesperado ele foge. Ele estava com tanto medo, os policiais começam a correr atrás dele, mas estava com tanto medo que ele estava com mais energia do que os policiais. Ele se esconde na floresta e ele foge. Só que óbvio que ele acabou perdendo todo o dinheiro. Meses depois, ele escuta que o que havia acontecido de verdade. Reuven, aquele senhor que deu os 30 mil para ganhar os 100 mil falsos na história, ele acaba escutando algo muito curioso. Ele escuta que os policiais não eram policiais de verdade. E o dinheiro que ele recebeu, aqueles 100 mil, também não eram falsos, não era falso. Por isso que o banco aceitou as 2 vezes que ele foi. Então, 1 minuto. Porque ele estava com medo. Porque ele estava com medo, então. Se o dinheiro era verdadeiro, e os policiais não eram policiais, por que ele não falou para os policiais, olha, esse dinheiro é dinheiro? Porque ele imaginou que o dinheiro era falso. Mesmo que ele foi no banco 2 vezes e o banco aceitou ele, alguma coisa na consciência dele, diz o Alter de Novardo, olhem que bomba, pessoal, falou, olha, você sabe que o dinheiro não é real. Na hora que os policiais chegaram, saiu correndo. Mas ele foi 2 vezes no banco e deu certo. Por que ele não falou para os policiais esse dinheiro é verdadeiro? Porque na verdade os policiais não eram policiais, era tudo uma trama, era tudo um golpe. E o dinheiro era 100% verdadeiro, mas já que ele imaginava que o dinheiro era falso, na cabeça dele o dinheiro era falso, então ele fugiu e deixou toda a fortuna lá. Diz o Alter de Novardok, essa é a resposta. Como é possível que eles falaram Vaiamino no começo que Moshe Rabbeinu chegou e 1 ano depois, quando eles tiveram 10 pragas para os egípcios e todos os Eudim foram poupados. Quando eles saíram, na abertura do mar teve dezenas de milagres e a palavra que eles usam é a mesma, Vaiamino, a gente acreditou. Isso já tinha 1 ano atrás. Se ele acreditar é uma longa jornada. Acreditar é um longo triatlo. É longo. Cada vez acreditar um pouco mais. O Vayamen, ao confiar em Hashem, que eles falaram na primeira vez 1 ano atrás, e 1 ano depois, a palavra é a mesma, mas o nível de emuná, de confiança em Hashem mudou, porque esse é um trabalho da vida inteira do Yehudi, cada vez mais, pessoal, confiar em Hashem, acreditar mais na verdade e menos no mundo da fantasia. Quando a gente acha que a gente tem a verdade, a gente se comporta de uma forma. Quando a gente acha que nossas cédulas são falsas, mesmo que elas são verdadeiras, que foi o fato da história que eu contei para vocês, as notas são verdadeiras ou falsas? Não muda. Se a gente acha que elas são falsas, a gente vai lidar com elas como falsas. Então a gente acaba vivendo uma vida falsa. Incrível, incrível.
E o conceito de acreditar em Hashem e descascar cada vez mais e procurar mais, estar mais perto de Hashem, pessoal, é um vaiamino, mas eles acreditaram antes, mas não no mesmo nível que depois. Depois acreditaram muito mais. Quanto mais a gente vive, mais a gente cresce, mais a gente tem que acreditar em Hashem, a gente tem que ver, peneirar aonde está a verdade no mundo e aonde está Imagination World, o mundo da imaginação. Eles até contam que havia um senhor que estava desempregado e ele tinha um grande amigo dele. E um dia, Reuven estava desempregado, Shimon, grande amigo dele, vê uma notícia no jornal e fala, olha, que o circo estava contratando alguém para atravessar 2 montanhas gigantes, tinha um vale no meio, numa cordinha, numa bicicletinha de uma rodinha assim, sabe, coisa de circo. E se a pessoa atravessasse, ele ia ganhar $1 milhão. E o círculo ia ganhar uma grande propaganda. Então, Shimon vê isso, saber que seu amigo Reuven, que trabalhava no circo, estava desempregado. Falou para ele, Habibi, achei uma coisa maravilhosa para você. Falou, o quê? Falou, olha, você faz isso no circo a 10, 15 metros de altura, agora você tem que fazer isso a 1.000 metros de altura, mas é a mesma coisa, não muda, 10 metros de altura, ou 15, ou 1.000, é a mesma coisa. $1 milhão na sua mão. Aí Reuven fala, mas como é que é? Mostrou para ele o artigo do jornal, foram lá ver. Reuven começa a ficar suando, ele falou, mas o que aconteceu? Você fez isso anos no circo? O que muda você fazer no meio de 2 montanhas? Não vai acontecer nada. E de repente Shimon, tentando empolgar Reuven, aquele que estava desempregado, fala para ele, mas vai. Aí Reuven chega na frente das montanhas, coloca aquela rodinha lá, aquela monocicleta lá, sobe em cima da corda, olha para baixo, começa a ficar com vertigem, fala para ele, eu não vou ir. Shimon fala para ele, Habib, você fez isso 10 anos no circo, é a mesma coisa. Mesmo que a altura é 1000 vezes mais, não muda nada, é tão perigoso quanto. Vai, você que já fez tantas vezes, você vai conseguir. Aí Reuven vira para ele e fala o seguinte, você acredita mesmo que eu vou conseguir? Fala, claro, eu vou ficar aqui olhando, vou te bater palma quando chegar do outro lado. Pode ir, eu vou ficar do começo ao fim. Se Reuven, você acredita mesmo que eu vou conseguir? Aí Shimon fala, claro, Habib, vai! Então Reuven olha para ele e fala, tá bom, se você acredita mesmo, sobe comigo aqui e vamos atravessar. Nesse caso, Shimon falou, não é para tanto, não é para tanto, não é para tanto. Ou seja, meus queridos, eu acredito, para falar para o outro, anima a mim, cantar musiquinha, anima a mim, aí é uma coisa. Viver essa emuná é outra coisa. O nosso job nesse mundo é viver essa emuná. Cada vez mais estar próximos de Hashem, estar próximo de Hashem, estar próximo da verdade e longe do que é fantasia quando foge da realidade. E bem-vindos ao 21st Century, século 21, onde é um mundo que isso é muito aplicável para a gente. No mundo das redes sociais, queridos, é incrível, acompanhe essa fase final do Shiur, a gente acaba vivendo a vida dos outros na rede social. E quando a gente vive a vida dos outros, vendo os posts dos outros, a vida dos outros, é o dia inteiro isso, é incrível, a gente só vê gente sorridente, porque ninguém posta foto triste. A gente vê gente bem vestida, a gente vê uma vida perfeita, a gente vê uma vida de glamour, comida, sorriso, carros, viagens. E aí a gente se pergunta, e nós aqui, né? Do outro lado, olhando, pelo menos no subconsciente, se não perguntou verbalmente. E a gente acaba falando a vida de todo mundo é perfeita menos a minha. A gente acaba ficando às vezes triste. Ou, acompanhem comigo, olhem que curioso, pessoal. Quando tem toda aquela propaganda em volta de um carro, e a gente compra o carro, ou no subconsciente, como eu provei para vocês de pesquisas, a gente acaba comprando e o nosso subconsciente fala para a gente, olha, se eu comprar tal carro, vou ser muito mais respeitado na sinagoga, na comunidade, no clube, com os amigos, eu vou ser o cara, não vou mais nem precisar daquele charuto para mostrar minha aristocracia, o meu poder. Aquela vida molda uma realidade paralela, meus queridos, e na verdade o único respeito que a pessoa vai ter quando ele comprar o carro é da prefeitura, que vai mandar um IPVA 10 vezes mais alto, é a única coisa que vai mudar, né? Ah, e o conforto? A gente não está falando do conforto, a gente não está falando para não viver bem. O que a gente está falando no show de hoje, meus queridos, é não viver no mundo da imaginação. Se eu comprar, eu vou ser.
Porque a gente está tão vivendo a vida dos outros, a vida da propaganda, que a gente nem lembra mais quem está dentro de cada um de nós. Quem já não jogou na Mega Sena e vale aquele chapéu da mundo da imaginação, vale aqueles R$5 do ticket da Mega Sena, 5, 10, e a pessoa fica toda feliz, uau, ele vê aquele número, tantos milhões, prêmio acumulado. Ele já começa a fazer as contas, espera aí, metade eu já vou usar direto, outra metade eu vou deixar no banco a 10, 15%, acabou. A pessoa já faz as contas, quem já não fez isso? Vou viajar tantas vezes, vou reformar minha casa, vou comprar mais não sei quantas casas, meu carro já vou trocar, só gravata nova agora, ou só bolsa nova, sei lá, cada um com os sonhos dele. O sonho durou um tempinho, né? A gente muitas vezes vive no mundo da fantasia. Às vezes é bom, às vezes é gostoso, às vezes é produtivo, mas viver a fantasia e esquecer qual a realidade, pessoal, é grave. E quando a gente tem isso em relações interpessoais também é muito curioso. Às vezes, alguém não convida a gente para um casamento, para um Brit Milá, para uma festa de aniversário, ou às vezes alguém não fala um oi tão caloroso para a gente. Aí a gente já começa a pensar, deve ser que, eu acho que, eu imagino que, e a gente cria uma realidade, que na verdade é uma fantasia, mas se transforma numa realidade, queridos, que só em Disney conseguem fazer igual, acho que nem lá tão bem. É incrível. Essa pessoa deve ser que ele não gosta mais tanto de mim, deve ser que ele já escutou que eu perdi dinheiro na bolsa, deve ser que ele sabe que eu tal coisa. Pessoal, vai tão longe, e o cara só não falou oi porque ele estava ocupado, provavelmente mexendo no celular. Ou ele só não convidou porque tem um limite de quantas pessoas dá para convidar, ou ele esqueceu de convidar a gente, halas, that's it. A gente vai tão longe, mas tão longe que o mundo da imaginação, às vezes, pessoal, leva a gente para um beco sem saída. E a gente vê isso. A gente olhem para as crianças, ó, até adultos, aqueles jogos online. É incrível. Outro dia um colega meu me contou que tem aqueles jogos de, como fala, de realidade virtual, coloca um óculos, né? E essa pessoa tinha se machucado, ele adorava jogar tênis, só que não podia mais jogar tênis. História verdadeira. E aí ele começou, a esposa dele deu de presente para ele aquele óculos virtual que ele podia ir em casa ficar jogando tênis, jogar tênis lá na TV, e ele achava que estava jogando tênis. Então o mundo ele é tão divertido, esse mundo da imaginação, que a pessoa sente que de verdade está jogando tênis. Então o cara estava lá jogando tênis e tal, a esposa reviveu aquele homem que nunca mais podia jogar tênis e adorava jogar tênis com aquele óculos de realidade virtual. Até que um dia, meus queridos, história verdadeira, a esposa entra no quarto lá, onde o cara estava jogando, né, e não prestou atenção que ele estava com óculos, e o cara deve ser que estava num tie break, alguma coisa assim, foi rebater a bola, óbvio, acertou a cara da esposa. E o resto deixa para lá. Incrível! Essa realidade virtual, pessoal, ela é tão forte, a gente coloca o óculos, a gente esquece que a gente está vendo um mundo paralelo, a gente acaba vivendo aquilo melhor do que um jogo de tênis de verdade, talvez. Se divertir precisa, sem machucar os outros, óbvio. Mas, olhem que curioso, a ideia que a gente tem aqui, meus queridos, qual que é? É que a gente precisa saber quando é emet e quando é mentira. Porque a gente não viva 120 anos no mundo de Alice no País das Maravilhas. Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele falou para mim, Rabino, eu não estou em São Paulo, estou viajando. Aí eu falei, de novo? Onde você foi? Ele falou, nem me pergunta. Eu entendi que ele não queria estar viajando. Aí eu falei para ele, mas então por que você está viajando? E ele escreveu para mim, FOMO, F-O-M-O. E eu conheço o verbo ir, nós fomos, né? Não, FOMO. E aí eu perguntei para minha esposa, o que é FOMO? Ela falou, como assim, o que é FOMO? Fear of missing out. Sigla, medo de ficar para fora, né? A verdade, ele falou para mim, eu não queria ir no casamento, Brit Milá, Bar Mitzvah, esse lugar aí que ele foi, qualquer lugar, mas preciso, porque minha esposa não quer perder e não quer estar fora. Pessoal, isso é o mundo da imaginação. Isso é quando a gente não quer, e a gente não tem uma obrigação de estar lá, mas a gente precisa fazer sempre parte de tudo para achar que a gente está naquele glamour eterno.
Isso me lembrou o que David HaMelech fala no Teilim. Kol ha'adam kozev. Todo homem é mentiroso. Como assim? Todo homem é mentiroso? Todo homem quer dizer ser humano, a gente acaba vivendo muitas vezes, talvez essa é uma das explicações que ele sugeriu hoje, todo homem é mentiroso. O que quer dizer isso? Nunca a gente anda mentindo, a gente acaba muitas vezes, pessoal, vivendo um mundo falso, não real, que acaba virando a nossa realidade. Kol Adam, toda pessoa kozev, casava é mentiroso. Como assim mentiroso? Nunca falei nenhuma mentira, a gente acaba vivendo um mundo surreal que o marketing projeta pra gente, que o mundo projeta pra gente, que a sociedade projeta pra gente. E isso tudo começou em Adam Rishon, desde o pecado. E nosso job para sair disso é retificar esse problema. E como que a gente retifica esse, não problema, esse obstáculo, meus queridos? É através do estudo da Torá, como a gente mencionou. Porque a palavra emet, verdade é o que a gente procura, ela tem a primeira letra do alfabeto, Aleph, a letra do meio, que é o Mem, e a letra Taf, que é a última letra do alfabeto. E eu fiquei pensando, por que assim? No Tratado de Shabbat fala que letra Mem é a primeira letra do meio e a última letra. Hashem Emet pegou a palavra verdade e compôs 3 letras, começo, meio e fim do alfabeto hebraico. Por quê? Talvez para ensinar para a gente que um Yehudi tem que ter um plano de vida, tem que ter um começo, meio e fim. A gente tem que ter um objetivo, pessoal. O nosso objetivo tem que ser viver cada dia de uma forma saudável e gradual e crescendo, nunca da noite para o dia, mas temos que crescer sempre, procurando qual emet. Eu preciso viver no FOMO, eu não quero ir, eu não quero gastar, eu não quero ser, mas eu tô com FOMO, Fear of Missing Out, eu não posso perder essa. Então às vezes a gente vende nossos valores para estar em lugares que a gente não quer, só para não ficar alto. Isso veio do pecado de Adam Rishon. Kol ha'adam kozev. E não é à toa, com isso a gente termina, eu acho, que no fim do hino nacional, Shema Israel, como termina o hino nacional do nosso povo Yehudi? Hashem Elokechem Emet. Hashem, nosso Deus, Emet, Ele é verdadeiro. Óbvio que Ele é verdadeiro, a gente vai falar que Deus é verdadeiro? A resposta é, meus queridos, Hashem Elokechem Emet, para a gente falar, se a gente quer descobrir de verdade quem é Hashem Elokechem, tem uma palavra que a gente procura na nossa vida, Emet. Qual é o verdadeiro e único Emet que existe no mundo? E quem vive com Emet, vive muito melhor, porque ele sabe que a vitrine é uma vitrine, e eu sou o que vou fazer aquele objeto, aquele produto se transformar no produto, e não que o produto vai me transformar em algo. A gente precisa se conhecer, procurar qual é o emet do mundo, pessoal, e quem procura isso vive de forma feliz, saudável e agradável, uma vida maravilhosa.